Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre mais medidas do Trump contra o Brasil por conta da condenação de Bolsonaro, hein? A gente tem informação agora que Estados Unidos está estudando tirar o visto do comandante do Exército, o general Tomás. Isso tem uma implicação muito importante porque o comandante do Exército brasileiro tem muita ligação com o Exército americano. Lembra, todo o armamento brasileiro é ocidental, é baseado nos Estados Unidos. Esse distanciamento entre as Forças Armadas brasileiras e americanas, isso pode ter um impacto de longo prazo na capacidade brasileira de se defender, né? O Brasil pode ficar realmente desfalcado nessa história. Vamos entender esse caso aqui, porque não é só isso não. Tem o caso do general do Exército, tem também Nova Magnitsky contra a STF, sanções à Polícia Federal e à PGR, e tem mais uma pessoa que perdeu o visto também, que é a tal da Cristina Yukiko Kuchara, aquela chefe de gabinete de Moraes, ela também perdeu o visto na leva de ontem. Essas notícias foram sugeridas por Moqueca Capixaba, o resto é Peixada, Ive Woodstock e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Os Estados Unidos estudam tirar o visto do comandante do Exército Brasileiro, o Tomás Paiva, né? Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva é o nome completo dele, né? O Tomás Paiva, vocês sabem, é aliado do Lula. Quando o Bolsonaro saiu do governo, o Lula indicou um outro general para comandar o exército, mas depois isso ficou chateado com o cara e tirou e botou o general Tomás Paiva, né? É um general que muita gente de direita não gosta dele. Eu confesso que eu não conheço o cara, não tenho como dizer se é uma pessoa boa ou não. Certamente não acho que o exército deveria ter dado o golpe, com certeza não. Agora, o que os Estados Unidos estão alegando é que o comando do Exército tem ajudado o Alexandre de Moraes na perseguição de oficiais do Exército Brasileiro. Ou seja, não é que os Estados Unidos queria que o Exército Brasileiro desse um golpe, não isso, mas pelo menos proteger os seus, né? E proteger, por exemplo, o Mauro Cid da perseguição absurda, tantos outros generais que foram aí presos pelo STF de forma absurda, sem que o Exército falasse absolutamente nada, né? Passividade não deixa de ser uma agressão à democracia também, né? O grande problema é isso, deixaram o Alexandre de Moraes fazer o que quiser. Aqui, ó, o Departamento de Estado dos Estados Unidos mapeou um histórico de reunião de Alexandre de Moraes com o general Tomás. A tese levantada pela Casa Branca é que determinações do magistrado, inclusive alvejando os militares, foram definidas após alinhamento prévio com o comandante do Exército Brasileiro. Ou seja, o general Tomás seria cúmplice do Alexandre de Moraes nessa agressão contra as Forças Armadas brasileiras. A perda de visto do general Tomás é discutida no âmbito do novo pacote de sanções, que inclui também integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público, né? Então, aqui está falando que na segunda-feira revogaram o visto de 7 autoridades brasileiras, né? Aqui, ó. Estados Unidos podem levar a sanção à arena militar e suspender visto de comandante do Exército. Então, as medidas podem comprometer parcerias militares já em andamento entre o Brasil e os Estados Unidos. É mais do que isso, tá? Entre o Brasil e todo o Ocidente, porque a verdade é que você pode falar assim, mas o Gripen é sueco. O Gripen, que é o avião que a Força Armada, que a Força Aérea Brasileira tem usado, é um avião sueco. Então os Estados Unidos, não meu amigo, mas é um avião sueco, mas que tem um monte de peça americana e que no final das contas, se os Estados Unidos botar o pé, o Brasil não recebe mais Gripen. Então é sim uma situação crítica isso daqui, esse rebaixamento do Estado brasileiro. A operação Destrua Bolsonaro a qualquer custo vai custar não apenas toda e qualquer credibilidade do nosso sistema judiciário. O Alexandre de Moraes está destruindo o sistema judiciário brasileiro só para condenar Bolsonaro, só por motivo político, como também vai acabar completamente com as Forças Armadas brasileiras. Parabéns aos responsáveis por isso. Eu, como ANCAP, acho lindo. Ninguém mais leva a sério o Estado brasileiro. Aqui, ó, os Estados Unidos estudam revogar o visto do comandante do Exército, o general Tomás. E, segundo Paulo Capelli, há articulações do governo do presidente americano para incluir o militar em um novo pacote de sanções, né? Isso pode ser só o primeiro passo de sanções muito mais sérias contra o Exército Brasileiro. Vocês lembram, né? Na época do Geisel, teve também uma discussão entre o Jimmy Carter e o Geisel, que acusava a ditadura militar brasileira de ferir os direitos humanos. E o que aconteceu na época? O Geisel não bateu no peito, e não soberania, que vamos tomar porrada e não vamos fazer nada e coisa e tal. Mas
a ditadura militar caiu 2 anos depois, né? Então, caiu no seguinte sentido, eles nomearam o Figueiredo para acabar com a ditadura militar, né? Então, de certa forma, talvez é a mesma coisa que está se repetindo agora. Vão bater nos milico, para os milico parar de lamber o saco do Alexandre de Moraes. Vamos ver quantas pessoas mais lambem o saco do Alexandre de Moraes para acabar com essa palhaçada toda, né? O Trump analisa nova Magnitsky contra o STF e sanções que miram PF e PGR. Então tá aqui, ó, o governo Trump prevê sanções contra integrantes da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Aquilo que eu falei no vídeo ontem, né? É excelente esse movimento. Tem que ir para o pessoal que está embaixo dessas autoridades, né? As autoridades no primeiro escalão já sancionou todo mundo, o pessoal da PGR, a Advocacia Geral da União, Alexandre de Moraes e vários ministros do STF. Agora tem que ir no pessoal que está abaixo ali, o pessoal que está dando apoio para essas pessoas, né? Sem apoio dessas pessoas, esse pessoal não teria feito nada. E esse papo de que eu estava só cumprindo ordem, você sabe, isso não dá muito certo, isso não resolve. Em caso de violações de direitos humanos, isso não é desculpa para absolutamente ninguém, né? Então, além disso, começou a discutir a aplicação da Lei Magnitsky contra mais ministros do STF, além de Alexandre de Moraes. Uma nova sessão Magnitsky, contudo, percorrerá um caminho mais longo de meses até que seja eventualmente oficializado pela Casa Branca. Como eu falei para vocês, a sanção da Magnitsky não é uma coisa simples, envolve a aprovação por uma série de etapas lá dentro do governo americano, então é uma coisa que vai levar alguns meses, mas virá. A ideia do Trump é focar no Alexandre de Moraes para fazer dele um exemplo do que pode acontecer com os outros ministros se o pessoal decidir não se comportar direitinho, não fazer a coisa certa, né? Então, já a revogação de vistos de delegados da PF e servidores do Ministério Público Federal deverá ser anunciada nas próximas semanas. Então a gente sabe que já teve uma leva agora, aliás, a leva que teve agora, eles estavam falando em 6 pessoas, né, mas agora falam em 7 pessoas. Teve mais uma pessoa aqui, além daquele vídeo que a gente falou ontem mostrando o AGU e mais os auxiliares do Alexandre de Moraes e mais o missão dada, missão cumprida e o atual auxiliar do Alexandre de Moraes. Também entrou a Cristina e o Kiko Kuchara, que é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, também está nessa leva. Então não foram 6 passaportes suspensos, foram 7 passaportes suspensos no total, né? E, além disso, agora o que eles estão estudando é uma série de suspensões de passaporte para membros da Polícia Federal. E na Polícia Federal seria o Andrei Rodrigues, que é o presidente da Polícia Federal, e o delegado Fábio Shor, que trabalhou, né, que é o cãozinho de guarda do Alexandre de Moraes, que faz as ordens sujas do Alexandre de Moraes lá na Polícia Federal, né? Além disso, deve ter mais gente da PGR entrando nessa roubada. Aí a situação é pagar pela idiotice deles de acharem que conseguiriam tirar uma vertente política do Brasil, destruir um político no Brasil porque eles não gostam. Eles são contra o Bolsonaro, não gostam do Bolsonaro, então vamos inventar um golpe que Bolsonaro não fez absolutamente nada, seguiu todas as ordens do STF no governo dele, inclusive muita gente reclama que ele não deveria ter feito isso, deveria ter peitado mais o STF, né, mas não fez isso, justamente para não ser acusado de golpista, e agora inventaram uma acusação de golpista dele do mesmo jeito no final das contas. E outra coisa que esse pessoal talvez não perceba, mas ele certamente tem medo, né, é o grau que isso vai gerar em termos de revanche quando o Bolsonaro inevitavelmente for novamente presidente da República. Eu não tenho dúvida nenhuma. Pode ser que não seja em 2026, pode ser que seja só em 2030, mas Bolsonaro vai voltar a ser presidente do Brasil. E esse pessoal todo aqui vai ter problemas, porque eu duvido que Bolsonaro vai ser tão leniente, tão paciente como foi no primeiro mandato, né? Uma vez que ele foi paciente, ele seguiu todas as regras, ele não fez absolutamente, não deixou de obedecer nenhuma regra do STF. E, no entanto, acusaram ele de golpismo do mesmo jeito. Então, por que ficar seguindo as regras? Por que ficar nas 4 linhas da Constituição, né? Então, ou seja, essa situação, realmente, eles criaram esse monstro que vai voltar para assombrar todos eles. E eles sabem disso, eles estão preocupados exatamente com isso, né? Então, essa é a situação. Deve entrar o Andrei Rodrigues e o Fábio Shor. É lógico, tudo isso daqui ainda é muito pouco, a gente ainda espera o dia em que essas pessoas todas vão passar um tempo na cadeia, Fábio Shor, Andrei Rodrigues, Alexandre de Moraes, a mulher dele, os outros ministros do STF, isso vai chegar com o tempo. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo e vamos chegar nesse momento em algum ponto do futuro, né? Então, é isso daí. A coisa não parou não, meu amigo, não acabou não, ainda vem mais brincadeira por aí, olha que coisa divertida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.